atividade. Agora teremos a palestra da professora Ananga Mandiari sobre a Bhagavad Gita. Namastê. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Então, e aí seguimos a essência da Gita, né? Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radha Vinod Vihari Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Paramahansa Parivajgacharya Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Parivajgacharya Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Vana Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Paramahansa Parivajgacharya Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Vana Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Paramahansa Parivajgacharya Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Vikaran Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Paramahansa Parivajgacharya Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Rakshak Shridhar Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Vaibhavapuri Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Guru Govinda Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Bhaktivedanta Vaibhavapuri Maharaj Ki Jai. Rei Shrimat Madhidi Thakurani Ki Jai. Rei Shrimat Gangamata Goswami Ki Jai. Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravistam Vishnu Pada Stotara Shata Shri Shrimad Bhaktivedanta Siddhanta Goswami Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravista Paramahansa Shrila Gorkishora Daslavadi Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravista Chidananda Shrila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Nityalila Pravista Vaishnava Sarvam Shrila Jagannath Daslavadi Maharaj Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shrila Baladev Javasana Prabhu Ki Jai. Shrila Vishwanath Kavari Thakur Ki Jai. Shri Nanotam Srinivas Menon Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Rasaranath Saj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Swarupa Damodara Raya Ramana Shri Gaur Pastavnik Jai Manchara Shri Haridas Thakur Ki Jai. Vimaseka Rosh Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Antar Dvipa Maya Parasimanta Dvipa Koduma Dvipa Madhya Dvipa Kolu Dvipa Ruta Dvipa Jana Dvipa Dadruma Dvipa Rudra Dvipa Shri Nava Dvipa Dama Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gogo Vardhana Dodo Shamanat Shri Varajamandala Ki Jai. Shri Shema Kunda Radha Kunda Mona Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai. Shri Narasimha Bhagavan Ki Jai. Bhat Pravara Shri Palada Maharaj Ki Jai. Charu Sampradaya Ki Jai. Akara Mata Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Samit Ki Jai. Shri Devananda Gaudiya Mata Aura Nenas Kamat Samur Ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. Anant Koti Vaishnava Virinda Ki Jai. Samagata Bhakta Virinda Ki Jai. Shri Gaura Premanande Hari Hari Bo. Om Agyana Timirandasya Yana Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaha Om Vishnu Padaya Rajkaya Priyachmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Namane. Namaha Om Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutale Shri Shrimad Bhaktivedanta Namane. Ganga Gita Savitri Sita Sat Sita Pativrata Brahmavali Brahma Vidya Trisandhya Mukti Gehini Arda Matra Chidananda Bhavagini Branti Nasini Vedatrai Parananda Tatvarta Yana Manjari. Então, vamos dar início à essência do Bhagavad Gita, né? Então, vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita ele é um texto sagrado védico muito importante mesmo. Ele corresponde ao final de um texto muito maior, uma grande saga de reis chamada Mahabharata. E no final dessa grande saga de reis, que discorre a respeito de períodos históricos de tempo bem grandes,
acontece uma grande batalha. Uma grande batalha numa região que se chama Kurukshetra. É a grande guerra de Kurukshetra que acontece ali. E no decorrer desse episódio, finalmente se estabelece um diálogo entre Krishna, o Senhor Supremo, e Arjuna, que é um general de um dos exércitos, um grande devoto do Senhor Supremo, Arjuna. E Arjuna se vê naquela posição diante de uma guerra entre familiares, né? E de um lado está Arjuna com os seus irmãos e do outro lado estão os primos querendo usurpar o trono do irmão mais velho de Arjuna, que é Yudhishthira, né? Então, diante de um problema muito sério, eles acabam tendo que se enfrentar e Arjuna acha que não é momento de lutar. Ele não tem coragem. Ele vai perdendo a coragem. Ele é um grande guerreiro, ele é um Maharati. Maharati são aqueles guerreiros que são capazes de lutar sozinho com centenas, né? São muito, muito bem preparados. Eles, além de ser extremamente fortes, ágeis, uma mente totalmente focada na arte da guerra, eles ainda têm uma série de poderes místicos, eles invocam mantras e tal, então eles são muito poderosos. E Arjuna é um desses grandes guerreiros, que se chama Maharatis, né? Então ele, imagina, uma pessoa com essa qualificação perdendo as forças, um grande guerreiro perder as forças diante da guerra, né? É uma situação bastante vergonhosa até, né? Para um grande guerreiro. Então ele não quer lutar e aí ele deixa seu arco e flecha cair e se senta na quadriga, né? Na carruagem de guerra, né? E aí Krishna, que é o Senhor Supremo, ele é tão gentil com seus devotos que ele aceita ser o quadrigário, né? Aceita ser o cocheiro de Arjuna na condução da carruagem durante a guerra. E o seu dharma, né? A sua essa atividade tão importante que é a atividade do guerreiro que você tem que executar. Aí ele fala, eu não posso lutar. Ali do outro lado estão todos os meus familiares. Então, quando ele faz isso, Krishna começa a dar várias explicações para ele. Ele começa a fazer perguntas para Krishna, né? Como eu posso lutar, né? São meus familiares, eu não poderia fazer isso. Talvez seja melhor eu me tornar um brahmana, né? Um renunciando, um sannyasi. E aí, diante dessas perguntas que Arjuna vai fazendo, Krishna começa a responder para ele, a falar as verdades essenciais da vida, né? O que é a vida, o que é a morte, o que é o Dharma, o que é a Dharma, ou seja, o que é o dever, o que é a religião, o que é a não religião, o que é o pecado, o erro, né? Quem é Deus, o que é a natureza, né? O que é a alma, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, o que é Maya, o que é o mundo material, o que é a vida material. Então são as perguntas essenciais do Bhagavad Gita. E quando Krishna vai dar essas respostas, o Bhagavad Gita é um texto bastante grande, né? Então essas são as respostas, né, que Krishna vai dar a Arjuna. Deixa eu colocar isso aqui. As respostas que Krishna vai dar no Bhagavad Gita, né? Então, o que é a essência do Bhagavad Gita, né? O que é a essência de um texto tão repleto de informações essenciais? As informações essenciais estão aqui e o que é a essência de tudo isso, né? Krishna, ele fala o Bhagavad Gita é este diálogo entre Arjuna e Krishna, né? Krishna
ele fala, o Bhagavad Gita, ele discorre sobre todas essas informações fundamentais da vida, né? Vamos dizer assim, o Bhagavad Gita está meio que dividido em 5 grandes tópicos, né? Então, o primeiro tópico é chamado Sharanagati, né? Tem 2 níveis de Sharanagati. Esse é o primeiro nível, né? Sharanagati significa entrega, então é o primeiro nível da entrega, né? Entrega por quê? Porque como que se pode aprender alguma coisa se você se acha cheio de informação, né? Você precisa se render, né? Se entregar àquele, no caso Krishna, ou o grande mestre espiritual, como meus gurus que estão aqui presentes, ali, na sucessão discipular ali. A gente precisa se colocar numa posição submissa em relação àquele que está nos ensinando algo que não sabemos, né? Então, Sharanagati é fundamental. Se não há rendição, se a gente já tem um monte de ideia na cabeça, como que a gente vai poder ouvir e aprender com o mestre ou com o Krishna, com o Senhor Supremo aqui, né? Então, Sharanagati é o primeiro passo, e ele vai falar sobre a importância de Sharanagati nesse primeiro nível de Sharanagati, né? Depois ele vai falar sobre as outras instruções que vêm vindo no decorrer do Bhagavad Gita. Então, essas instruções, é muito engraçadinho, porque elas chamam assim, né, em sânscrito, né, Gurya, Guryatar, Guryatam e Sarva Guryatam. Então, depois da rendição, essa primeira etapa da rendição, vem o quê? Vem as instruções secretas. Depois vem as instruções mais secretas. Depois vem as instruções que são ainda mais secretas, muito secretas. E finalmente vem as instruções que são secretíssimas, né? Então, Krishna vai dando as instruções nesse passo a passo, porque quando Krishna está falando sobre as questões fundamentais da vida, né? Todas essas questões que eu acabei de mencionar, que são as perguntas fundamentais, né? Vida, morte, o que é o mundo material, o que é Deus, né? Quem é Deus? O que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é a alma? São essas perguntas. O que é o erro, né? Então, essas questões elas vão sendo respondidas de acordo com... Ele vai desvelando, né? Falando sobre essas questões, e ele vai tirando véu após véu numa sucessão, de maneira que todas as pessoas, não só Arjuna, né? Até porque Arjuna, ele não é uma pessoa que tem muitas dúvidas na verdade. Ele está cumprindo esse papel, ele é um devoto puro. Ele é um devoto puro, ele é um grande devoto do Senhor. Meio que ele se esquece, isso faz parte de toda vamos dizer assim, de toda uma programação de Krishna, né? De colocar o devoto numa posição que ele faça perguntas que vão ser, que vão ser, cujas respostas vão ser úteis para todos nós aqui hoje em dia, porque esse evento aconteceu no planeta Terra há pouco mais de 5.000 anos atrás. Esse evento da Grande Guerra e o diálogo entre Krishna e Arjuna, que resultou no Bhagavad Gita, é um evento que aconteceu há pouco mais de 5.000 anos atrás. Então, essa situação toda é uma situação útil para nós mesmos, que estamos aqui agora, porque também são perguntas que nós nos fazemos, né? Então, ele vai revelando camadas cada vez mais profundas a respeito dessa realidade, a respeito dessas questões fundamentais, né? Ele vai revelando, Krishna vai revelando de uma forma cada vez mais profunda essas questões, né? Então, por exemplo, nesse primeira etapa, esse primeiro nível de Sharanagati, né? Nessa primeira etapa, ele vai discorrer sobre o que é o Varnashrama, o que é o Varnashrama Dharma, né? Ou seja, ele vai dizer assim, olha, a melhor coisa que uma alma pode fazer é seguir o Varnashrama Dharma, ou seja, é seguir a ordem social
e a ordem religiosa, ou seja, aquele que nasceu numa casta, né, aquele que nasceu numa casta, por exemplo, de brahmanas, que ele seja um brahmana, que ele atue como brahmana. Como que um brahmana deve agir? O brahmana é como um pastor, né? É como um grande sábio, é como um intelectual que conhece não só a ciência material, mas conhece a ciência do espírito. Esse é o brahmana, né? Esse brahmana, ele está servindo todas as outras castas, porque ele está ajudando todos os outros. Está ajudando a outra casta que vem posterior, já é a casta dos kshatriyas. Quem são os kshatriyas? São os governantes, e eles são guerreiros. Kshatriya, mas a gente está se referindo aqui a uma estrutura social que provém dos Vedas. A gente está falando de Vedas. A gente não está falando de nada no que diz respeito à casta hoje em dia, como é praticado na Índia. É uma derivação muito infeliz, completamente, completamente imoral, né? Não tem nada a ver. Mas no que diz respeito à diferença de castas, as castas védicas é tudo perfeitamente alinhado, né? Nem todo mundo nasceu para ser médico, como nem todo mundo nasceu para ser empregada doméstica, entende? Nem todo mundo nasceu para ser um advogado, como nem todo mundo nasceu para ser um professor. As pessoas normalmente assumem suas profissões de acordo com a sua capacidade. Embora haja algumas questões sociais que atrapalhem, mas todas as capacidades de cada um de nós em exercer uma função social estão definitivamente sob a, estão definitivamente sob a força do karma de cada um também, entende? Porque a questão do karma, ou seja, as determinações daquilo que eu vou conseguir fazer na vida, a lei do karma, ela prepondera sobre absolutamente tudo, né? Então, é muito importante ter essa noção de que o que se pratica em termos de casta lá na Índia hoje em dia não é védico, e eu estou falando aqui especificamente sobre os Vedas, né? Então, Krishna fala, é muito importante que você pratique, né, conduza a sua vida de acordo com o Varnashrama. Se você é um Brahma, que você seja um Brahmana. Se você é um Kshatriya, um guerreiro, que você seja um guerreiro. Se você é um Vaishya, ou seja, um comerciante, né? Todos aqueles que comerciam, que criam animais para dar leite, por exemplo, né? Estou falando de Vedas, eu não estou falando de matar animal para comer, não. Isso também não é védico, né? Todos aqueles que têm uma loja para vender artigos de subsistência, etc. Tudo isso tá nesse Varna de ser um comerciante, né? E depois, na sucessão, vem os Shudras, né? Os Shudras são os trabalhadores que vão trabalhar em todos os lugares, né? Seja para o Kshatriya, seja para os Vaishyas, né? Então, são os trabalhadores em geral, né? Então, ele fala sobre a importância, nesse primeiro nível, né, de se dentro do Varnashrama Dharma também, a outra seção que é muito importante é a seção de são os dharmas, né? Por exemplo, são os ashrams, né? Por exemplo, o jovem, assim que nasce, assim que ele já atinge depois que ele nasce, ele atinge uma certa idade, ele se torna um celibatário e aprende muito com o seu mestre, né? É o que se chama de brahmachari. Então, o brahmachari esse é o primeiro nível, a pessoa jovem, mestre, ele é celibatário, não tem esse negócio de namorar, sabe? Nessa fase aí, né? Ele precisa usar a energia dele, porque a mente é muito boa, muito jovem, muita saúde, então é muito importante nesse período aprender o máximo que puder do Guru sobre os Vedas, sobre o Dharma, sobre os mistérios da vida, né? Os mistérios e as informações fundamentais espirituais, né? Então, esse é um período para lembrar dos versos, dos slokas, para lembrar dos significados, para praticar a vida espiritual, né? Quando a pessoa cresce um pouco mais,
e percebe que não quer continuar na vida de celibatário, deseja se casar, ter filhos, essas atividades normais da vida, aí ele se torna um grihasta. O grihasta é o chefe de família. Ele vai trabalhar de acordo com o seu, vamos dizer assim, né? Se ele é um Vaishya, ele é um Vaishya, se ele é um Kshatriya, ele é um Kshatriya, se ele é de uma família Brahma, ele é de uma família Brahma, porque muitos Brahmanas casam também, ok? Então, ele vai seguir por vários anos da sua vida, a vida de familiar, ser um grihasta. Depois, ele vai, mais tarde, quando ele já está com mais idade e tudo mais, aí ele decide se tornar um sannyasi, ou seja, um renunciante. É quando a pessoa literalmente, não, perdão, ele se prasta. É como uma pessoa que renuncia à vida familiar do ashram, do mestre, vai levar uma vida agora para colocar sua mente bem de acordo com os ensinamentos todos espirituais que ele aprendeu desde jovem. Então a pessoa já está meio que se preparando para se despedir daqui. Muitas vezes o esposo e a esposa vão juntos. É um momento de aposentadoria, né? Eles vão juntos, mas não tem mais uma relação propriamente de marido e mulher. É só um ajudando o outro na sua prática espiritual, né? Sua prática de recitação de mantras e rezas e tudo mais, né? E às vezes não, às vezes só o marido que vai sair de casa e a esposa fica, às vezes acontece assim, isso é um acordo entre eles, né? E mais tarde um pouquinho, quando ele já está bem estabelecido, a pessoa já está bem estabelecida nessa vida, já sem se ocupar com as questões familiares, né? Assume o sannyasi, né? Então esse é o Varnashram, seguir essas orientações tanto do ashram, né? Do Varna, né? E isso é dármico, né? Isso é bom para a pessoa, porque ela tem uma orientação na vida de como se conduzir, né? Então esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo das informações que Krishna passa. Quando ele vem a desvendar um pouco mais essas questões sobre de conduta na vida, o que é certo, o que é errado e tudo mais, aí ele já entra em Gurriá, né? Que é essa instrução mais secreta, onde ele vai falar sobre Brahman, né? O que é o Brahman? Não estou falando do Senhor Brahma, não, especificamente não. O Senhor Brahma, ele é o criador do universo, mas sobre essa forma Brahman que Deus apresenta. Muitas pessoas falam, o que é Deus? Deus é uma luz, né? É uma luz. Deus é uma luz. Então, essa refulgência, essa luz, né? Então vai falar sobre o nível Brahman, como é. Vai falar sobre Deus nesse aspecto, esse aspecto impreciso, impessoal de Deus, né? E esse aspecto impreciso, impessoal tem bastante opulência, assim, tem bastante existe um sentimento muito grande assim de reverência, né? Porque é algo que inatingível e tudo mais, né? Então ele vai falar sobre isso e falando também que meditar, né? Meditar nessa 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 expressão de Deus, vamos dizer assim, né? A pessoa já vai conseguindo desenvolver bastante paz, né? Vai conseguindo desenvolver bastante paz. E essa questão de felicidade e sofrimento deixa de ser algo muito... não a comove mais, né? Quando a pessoa está avançada numa prática de meditação que no Supremo, né? Com todas as informações das qualidades e da forma como o Supremo é fundamental para tudo que acontece no mundo, né? Então a pessoa já está bastante experimentada nesse tipo de condução, né, espiritual. Ela consegue atingir um nível em que a questão do sofrimento e da felicidade já não a comove mais, fica mais pacificada, vamos dizer, né?
Mas ele não para por aí. Arjuna sempre fazendo perguntas, aí ele já desvenda um pouco mais, aí começa a falar sobre esse nível, né? Gurriatar, que já é o nível em que já é uma informação mais secreta ainda, onde vai falar sobre Deus nessa expressão da superalma, do Paramatma, né? Ou seja, agora a pessoa já está preparada para entender que Deus não é não é disforme, né? Deus não é disforme. Deus ele não é uma coisa assim tão impalpável. Ele é palpável. Ele está dentro do coração de cada um. Ele está dentro de cada átomo. Ele está dentro de cada ser vivo. Ele está dentro do seu coração, do meu coração, né? Então, essa concepção, essa compreensão, identidade, a alma eterna, né? Então, essa questão, né? A questão que o corpo morre, e essa identidade que temos aqui agora é uma identidade transitória, né? Mas a nossa verdadeira identidade de alma, essa é eterna. E a alma ela tem uma forma, ela tem um corpo, ela tem vestimenta, ela tem uma função, ela tem uma identidade. E a distinção entre o falso ego, né, o ahankara, e o ego verdadeiro, que é o ego da alma, né? Então, já é uma série de informações que Krishna vem passando para Arjuna de um nível mais profundo, né? Em que, que interessante, então essa refulgência, ela é, ela é como se fosse assim, a aura do Senhor, né? A aura dele, né? Mas ele não é assim tão difuso, ele está dentro, ele pode me orientar aqui dentro. É o famoso assim, por exemplo, quando a gente tem uma sabe quando você tem uma intuição? Você fala, cara, eu não pensei isso, mas nossa, isso está muito certo, eu vou fazer isso. Aí você faz aquilo e se dá bem. É o Paramatma, né? É o Senhor Supremo nos acompanhando, nos dando muitas informações. Mas Krishna não para por aí, né? Ele vai mais adiante, então. E aí ele desvenda mais ainda essas questões tão fundamentais sobre Deus, né? E E isso é acompanhado de todas essas questões a respeito da nossa prática espiritual, né? A nossa prática mística, a nossa prática que vai nos trazendo cada vez mais consciência, entendimento, né? A respeito dos nossos problemas, das coisas que acontecem na nossa vida e tudo mais, né? Então ele chega no nível Gurriatam, né? Que é ainda mais secreto, muito mais secreto, né? Que é quando ele vai falar de Deus na sua forma Bhagavan. Então, Deus já, quando ele vai falar, e todas as implicações que isso traz, né? É quando ele vai falar de Deus na sua forma Bhagavan. Então, tem lá Brahman, Paramatma e Bhagavan. Quem é Bhagavan? Bhagavan é o Senhor Supremo. Quem é ele? O que ele faz? Como ele é? Qual é a forma dele? Como diz assim na Bíblia, né? É, na Bíblia fala isso, né? Que Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Se somos a imagem e semelhança de Deus, se nós temos duas pernas, dois braços, como que ele não tem, né? Se esse corpo tem duas pernas, dois braços, como que a alma, que sou a minha verdadeira identidade, não tem, né? Se Deus tem, então ele nos criou, então é natural que tenhamos também uma aparência, né? Então o Bhagavan ele é assim, e Krishna ele se revela para Arjuna, Arjuna tem uma noção disso, ele sabe disso, e Krishna se revela para Arjuna no Bhagavad Gita, a identidade dele como o Senhor Supremo, né? Então Deus, enquanto Bhagavan, a sua aparência de dois braços, duas pernas,
o jeito dele de ser, né? Krishna, ele é muito engraçado, é muito gentil, ele é, ele é muito amigo, né? Então, é, vamos dizer assim, é um momento em que Krishna mostra que ele não é inatingível. Ele é totalmente atingível, ele é totalmente acessível, né? Arjuna está ali, Arjuna está ali diante dele e ele vira e fala assim, mas Krishna, como é a sua forma universal? Né? Como é a sua forma universal? Se você é tudo, se você está em tudo, como é a sua forma universal? Aí a Krishna fala, você tem certeza de que você quer ver isso? Aí ele fala, sim, sim, eu quero muito ver isso. Aí Krishna se mostra para ele. Quando ele se mostra para ele dá de visão para Arjuna, e ele apresenta para Arjuna uma visão gigantesca, uma forma gigantesca, sabe? Com milhares de bocas, cabeças e as almas entrando e saindo dele, dando essa noção da vida e da morte, né? Do ciclo de morte e renascimento de samsara, e tudo da natureza entrando nele e saindo dele. Uma forma incrível. Aqui no Bhagavad Gita, eu acho que tem um desenho. Não, não está aqui. Depois eu mostro para você. Pena que eu não trouxe. Deveria ter trazido um outro texto do Bhagavad Gita de Swami Prabhupada que tem esse desenho. Mas é um desenho fácil de encontrar, chama Vishwarupa. A Vishwarupa de Krishna, né? É essa forma colossal. E Arjuna fica olhando para ele fica tão apavorado, que ele... porque causa vamos dizer assim, uma comoção imensa você olhar para uma coisa que você não vai dar conta de digerir, né? Então, ele fala, Krishna, Krishna, por favor, volte para a sua forma, volte para a sua forma, você é meu amigo, volte para a sua forma, volte para a sua forma, né? Porque ele estava vendo que ele não tinha como aguentar olhar para essa forma gigantesca dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, Posso procurar aqui também. aqui ó. Olha para cá. Esse é um dos desenhos que um devoto artista fez. Agora, tem um outro desenho que é ainda mais gigantesco do que esse, que a gente encontra na internet. Não sei se dá para vocês verem aí, com a sua Vishwarupa. E no 9º capítulo, Krishna apresenta muitas dessas informações a respeito, né? De Krishna enquanto Bhagavan, mas Bhagavan cheio de opulência, né? Então, Bhagavan cheio de opulência, ou seja, com todas esses poderes inenarráveis que ele tem, né? Então, toda essa opulência cria no devoto, apesar da rendição, apesar da compreensão de que Deus tem uma forma de que Deus é uma pessoa suprema, mas ele é uma pessoa, ainda existe um sentimento de reverência, de um distanciamento maior, né? E aí Krishna vai e traz mais uma informação onde ele desvela ainda mais profundamente as verdades espirituais. E é quando ele chega nesse nível, né, de Sarva Guryatam, que aí ele apresenta o quê? O serviço devocional, né? Quando ele apresenta o serviço devocional, é quando ele vai... é quando, vamos dizer assim, se estabelece o segundo momento de Sharanagati, porque aí com o serviço devocional, o que acontece? Deus é uma pessoa, o devoto é uma pessoa, e essa aproximação ela é possível entre Deus e o devoto, entre Deus e quem ele criou, através do serviço, entende? Krishna no Bhagavad Gita ele fala o que ele aceita, o que ele não aceita, por exemplo, para comer, né?
Ele fala o que é certo, o que é errado, né? Ele dá muitas informações sobre uma série de atividades que a gente na vida sejam conduzidas pelas orientações do sagrado. Então, por exemplo, não comer animais, não matar os animais, né? Não agredir as pessoas, respeitar os mais velhos, tudo que for oferecido para Krishna ser oferecido de acordo com o que ele aceita. Então ele fala que ele aceita uma folha, ou seja, plantas, né? Que ele aceita água, né? Que ele aceita a nossa devoção. Então, na medida que pelo Bhagavad Gita, Krishna vai se mostrando e chega nesse ponto do Sarva Guhyatan, esse nível de compreensão de Deus enquanto uma pessoa e de que a aproximação do devoto para com Deus, ela se dá esse Bhakti Yoga, né? Serviço, o que existe ali? Existe amor, existe afeto. Você serve aquela pessoa que você ama. É como uma mãe que serve o filho, é como um pai que serve, por exemplo, ao avô, ou como, vamos dizer assim, um bom filho que serve aos pais, né? E por assim dizer, servindo, a gente está sempre servindo, né? E quanto mais aquele serviço for desprovido de interesse pessoal, quanto mais ele for um serviço para o prazer daquele a quem se serve, mais sarva gurriatan é aquele conhecimento. Ou seja, é um nível de Sharanagati, já é o segundo nível de Sharanagati, que é quando o serviço ele acontece de uma maneira totalmente o único interesse é de servir a Deus, não é de pedir algo para Ele, mas de fazê-lo feliz, né? Então, nesse sentido, esses versos do capítulo 18, verso 64, capítulo 18, verso 65 e capítulo 18, verso 66, esses versos correspondem à essência do Bhagavad Gita, porque é quando Krishna vai deixar claro para o devoto desejar que então quais são os de entrega que existem, né? Então esse nível de entrega na qual se serve com amor e com rendição total ao Senhor Supremo, ele é muito fundamental porque dentro da prática de Bhakti Yoga, né, nós temos 9 etapas, né? Nós temos 9 etapas. Então, só na 8ª e na 9ª etapa é que definitivamente o devoto que vem praticando, ele vai conseguir purificar seu coração de tal maneira, purificar seu coração de todas as loucuras, os sofrimentos, os traumas, as ansiedades. Ele vai conseguir chegar num nível em que realmente essa entrega se dá de uma forma, Sharanagati se estabelece de uma forma totalmente voltada para o bem do Senhor Supremo. E quando se cada passo que a gente dá no sentido de servir a Deus com esse amor cada vez mais genuíno, mais sincero, mais entregue, tudo que está à nossa volta recebe essa mesma vibração. Por quê? Porque quando a gente água a raiz da árvore, toda a árvore fica hidratada, né? E Deus é a fonte de todo esse amor. Então, se a gente fortalece a fonte, se a gente interage com a fonte do amor, a fonte do amor vai poder jorrar para tudo que está ao redor.
né? Porque todos nós, toda a natureza, todo mundo material provém da fonte, provém de uma raiz, né? Então, esses versos são muito importantes, eu quero ler eles, que são a essência do Bhagavad Gita, né? Então, o verso 64 do 18º capítulo diz assim, ó, Sarva Guhyatam Bhuya Shranome Paramam Vacha Sto si medritam iti tato vikshayami territam. Krishna diz assim para Arjuna, ouça mais uma vez meu ensinamento supremo, a mais secreta de todas as categorias de conhecimento. Como você me é queridíssimo, eu, pensando em seu benefício, torno a falar-lhe isto. Nesse verso, Krishna fala abertamente sobre Arjuna, sobre o devoto ser querido dele. Quando ele começa a falar sobre ser querido, está introduzindo nesse sentido de serviço efetivamente amoroso, porque todas as concepções que vieram antes, quando ele estava falando sobre karma yoga, quando ele estava falando sobre Jnana Yoga, então ele vai falando nesses níveis, né? Primeiro karma yoga, depois ele vai falar sobre Jnana Yoga, depois ele vai falar sobre yoga mística, a prática do yoga mística, né? Quando ele está falando sobre esses três níveis eles são cheios de guiana, de conhecimento. É bem mais árido, né? Quando ele começa a falar, a esclarecer a importância do serviço devocional amoroso, esse nível mais profundo da entrega de Sharanagati, e no verso 64 ele fala efetivamente sobre Arjuna ser querido para ele, né? Sobre um devoto querido, aí é quando ele está começando a mostrar a essa proximidade, né? E aí Gurudeva diz assim, ao perceber como seu querido amigo Arjuna silenciara enquanto ponderava a respeito dos profundos e graves significados da Gita, Shri Krishna, sentindo derreter-se o seu coração mole como manteiga, diz, ó Arjuna, meu querido amigo, agora nestes 8 slokas exclusivos, compartilharei com você a própria essência de todo o Shastra. Talvez Arjuna lhe tenha perguntado, por que você voltará a se dar o trabalho de esclarecer esse tema? Logo, Shri Bhagavan respondeu-lhe com o presente sloka, iniciando com a expressão Sarva Guryatamam, ou seja, é o mais secreto, né? Justamente por isso, porque ele começa a apresentar a beleza da proximidade do devoto para com Deus através do serviço devocional. E que tipo de serviço devocional é esse? É um serviço amoroso, é com amor, não é? E aí, no verso seguinte, que é o verso 65, lemos o 64, agora no verso 65, é quando ele vai efetivamente falar, né? No 64 ele está falando, olha, você é meu amigo, eu vou falar. Aí no 65 ele fala, Man manabhava mad bhakto, mad adi man namaskuru, man evasyasi satyante, pratijane priosime. Então ele fala assim, concentre sua consciência em mim, torne-se meu bhakta, dedicando-se a práticas como ouvir a respeito dos meus nomes, formas, qualidades e passatempos, e glorifique-os. Adore-me, preste-me reverências. Assim você haverá de me conquistar com certeza. Prometo-lhe isso de todo o coração, porque você me é tão querido. Então aí ele está esclarecendo assim perfeitamente, né, a essência do Bhagavad Gita. Qual é a essência do Bhagavad Gita? A essência do Bhagavad Gita é adorar e servir a essência da vida. E quem é a essência da vida? É o Senhor Supremo. É Krishna. Nos Vedas ele é chamado, ele tem muitos nomes, porque ele realiza muitas atividades, né? Mas o nome mais importante, o nome mais elevado do Senhor Supremo é Krishna, porque Krishna significa o todo atrativo. Ele toca flauta, ele dança,
ele canta, ele conta piada, ele se relaciona com seus devotos puríssimos através de diferentes 5 raças. Raças significa doçura. Nesse verso ele está começando a apresentar esse tipo de... está começando a despontar esse tipo de informação, porque quando ele chama Arjuna de amigo, uma das raças, uma das doçuras de relacionamento com Deus que existe, são 5. Uma delas é a de amizade. Então, quando ele está chamando Krishna de amigo, Krishna está chamando Arjuna de amigo, ele está se referindo a todos aqueles, como nós, que podemos trilhar um caminho de autorrealização espiritual em Bhakti Yoga, alcançar uma posição muito próxima do Senhor dentro dessas 5 raças. E uma delas é ser amigo do Senhor. Arjuna, efetivamente, ele brinca com Krishna, sabe, amigão? Aí, amigão, vem cá, segura aqui, né? Eles são amigos, né? O Arjuna ainda tem um pouquinho de reverência, né? Mas existem outras personalidades maravilhosas em Vrindavana, em Goloka Vrindavana, que é a terra Vrindavana nesse mundo, quando Krishna esteve aqui, existem outras personalidades muito elevadas espiritualmente que têm uma relação com Krishna de amizade que é muito mais doce do que a Arjuna tem com ele. Porque Arjuna ainda tem um pouco de reverência, um pouco de respeito. Na Bhagavad Gita mesmo, ele em algum momento fala, Krishna, eu acho que eu errei, eu te chamei de meu amigo, mas na verdade você é o Senhor Supremo. Ele um pouquinho, né? Krishna aceita, embora seja mais delicioso ainda que não tivesse isso. Mas cada devoto é um devoto, cada devoto tem um jeito de sentir e ele aceita todas essas formas, né? Então, ele já começa nesse verso 65 a mostrar essa beleza, né? Dessa proximidade com o Senhor Supremo. E aí ele passa para... Já acabou? Olha, gente, já acabou, mas eu só vou ler o último verso, porque é muito importante para fechar só, tá? E no verso seguinte ele fala assim, Sarvadharman parityaja man ekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshayasimi ma shucha. Krishna diz assim, abandonando por inteiro toda a classe de Dharma, vinculado ao corpo e à mente. O que é? É o Varnashrama, né? Não, eu sou Brahmana, não, eu sou... né? Entregue-se plenamente a mim e só ele não lamente, né? Então, no decorrer da sua vida espiritual, a gente comete alguns erros, né? Porque é muito difícil ter tanta pureza assim, ter tanta pureza a ponto de olhar para Deus e falar, você é meu filhinho, vem cá para o meu colo, ou você é meu amigão, vem cá, que eu vou montar nas suas costas. Fazer isso com Deus precisa realmente de ter uma pureza, nossa, muito grande mesmo, né? Então, quando ele fala isso, nesse verso, de que não tema, não lamente, porque eu prometo que eu vou te libertar dos seus pecados, porque é só através da misericórdia de Deus e do Guru, né, do mestre espiritual, que nos ensina tudo isso. Antes de chegar até Deus, a gente precisa encontrar o Guru, né? Com o mestre espiritual a gente aprende o Bhagavad Gita, com o mestre espiritual a gente aprende a ir purificando o coração, a gente aprende um método para trilhar esse caminho de autorrealização em Bhakti Yoga, né? Então, quando Krishna fala isso, é muito importante, porque nos dá essa vamos dizer assim, essa tranquilidade de que tudo bem, os erros que eu venho cometendo, eu cometo porque eu não consigo não cometer, eu ainda cometo por causa de muito tempo, né? Muito tempo fazendo coisas erradas, é difícil tirar completamente, mas é aquilo, né? Uma cobra venenosa, quando você tira o veneno dela, ela continua picando, mas o veneno já não
já não tem mais veneno, então ela já não vai mais matar, né? Então, Gurudeva dá esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que Gurudeva dá. Então, é dessa maneira que Krishna está falando assim, olha, mesmo que você cometa erros, não lamente, continue trilhando o seu caminho da autorrealização em Bhakti, de acordo com os ensinamentos da Bhagavad Gita, porque eu te garanto que isso não vai ser um impedimento. Então, eu termino aqui, embora não tenha terminado completamente, mas eu fico muito feliz de ter tido a chance de falar sobre o Bhagavad Gita, de ter vocês para ouvir. E meu Gurudeva, eu tenho certeza de que ele também fica muito satisfeito que estejamos aqui reunidos para ouvir sobre o Bhagavad Gita, para falar sobre o Bhagavad Gita, de acordo com a nossa capacidade de falar e de ouvir também, né? Então eu agradeço muito. E Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo Srila Gurudeva ki jai, jai Srila Gurudeva ki jai, jai Guru Parampara Vaishnava ki. Muito obrigada. A gente mudou, os horários não estão, né, perfeitinhos, porque teve esse imprevisto da Casa das Festas, né? E então ficou um pouquinho mais curta a palestra dela, e agora a próxima é uma aula que eu vou estar dando. Eu vou só parar aqui a gravação um pouquinho, e quem quiser fazer a prática,